Ser irresistível é muito fácil. Basta ter beleza ou dinheiro. Não mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns segredos para você ser irresistível, sem ter beleza ou riqueza. E você pode até ter, mas não vai precisar usar. E esses segredos são 3 leis do meu livro A Arte de Encantar Pessoas. Esse livro aqui. E as leis são a número 1, a número 2 e a número 26. Esse livro tem 37 leis e vou falar sobre essas 3. Então agora, preste atenção. Lei 1. Conheça o outro como você se conhece. Esse é um fator que torna alguém irresistível em qualquer relacionamento. Conhecer o outro como você se conhece. E tem um motivo muito forte para isso. Existe uma ilusão que destrói silenciosamente a forma como as pessoas se relacionam. A ideia de que basta ser interessante. A maioria das pessoas tenta encantar oferecendo o que tem, mas pessoas irresistíveis oferecem o que o outro já deseja. E isso exige algo que quase ninguém faz: conhecer profundamente quem está do outro lado, não superficialmente, não o que gosta ou não, mas no nível que muda tudo. O que essa pessoa valoriza em silêncio? O que ela teme, mas não diz? O que ativa as emoções fortes dela? Quais padrões emocionais se repetem? Para essas perguntas, a resposta que você tem que saber é: o que a pessoa quer e o que ela não quer. Porque todo mundo tem um sistema previsível de desejos e defesas. E quando você entende esse sistema, você não tenta mais acertar o alvo. Você se torna preciso no alvo. E existe uma razão biológica para isso ser tão poderoso. O cérebro responde muito mais intensamente ao que é familiar. Quando alguém parece entender você sem esforço, quando fala algo que você sente profundamente, quando traz algo que parece ter sido feito sob medida, o cérebro libera hormônios de prazer pelo corpo, sequestrando as emoções mais incríveis do outro para você. A região da ameaça reduz a atividade e o sistema de recompensa solta fogos. A pessoa sente uma conexão profunda com você, sem saber exatamente o porquê. É por isso que parece mágico quando alguém te entende, mas não é magia, é leitura emocional. E quem domina isso não parece interessante, parece inevitável. Conhecer alguém profundamente não é só uma vantagem, é controle. Controle de ritmo, controle de conversa, controle de experiência emocional. É saber isso, quando avançar, quando recuar, quando provocar, quando acolher. É como entrar em um campo minado emocional, sabendo exatamente onde você vai pisar. Enquanto os outros testam, você conduz. Quem fala o que quer é ignorado. Quem fala o que o outro precisa ouvir é sempre lembrado. Agora, como aplicar isso? Observar mais do que falar, prestar atenção no que a pessoa critica, porque ali estão os medos dela. Identificar padrões no outro, o que se repete revela identidade. Faça perguntas que revelam emoção, não só informação. E principalmente, nunca entre em uma conversa despreparado. Pesquise antes sobre a pessoa. Deixa de preguiça. A internet revela tudo. Pessoas comuns chegam para ver o que acontece. Pessoas irresistíveis chegam sabendo fazer acontecer. Lei 2. Seja a semelhança irresistível. Existe um erro que todo mundo comete quando tenta ser interessante para o outro. E esse erro é tentar ser diferente demais. Mas aqui está a verdade que ninguém te fala. O que mais conecta não é o diferente, é o familiar. Polos opostos só se atraem se forem ímãs, não pessoas. Porque antes de qualquer conexão acontecer, o cérebro faz uma pergunta silenciosa: isso é seguro para mim? E a resposta para a segurança vem da semelhança. Quando alguém se parece com você, pensa parecido, sente parecido, viveu coisas parecidas, tem os mesmos gestos, o encanto acontece na hora,
automaticamente. A conexão flui sem esforço, porque o cérebro entende: essa pessoa é como eu. E isso ativa algo muito poderoso, muito mais do que a própria atração. Ativa a identificação. E identificação não só cria interesse superficial, cria vínculo emocional. O ser humano não busca apenas se conectar, ele busca se reconhecer no outro. Por que você acha que você gosta tanto de espelho? Você se adora se ver no espelho e as pessoas adoram se ver nas outras. É por isso que você sente proximidade imediata com algumas pessoas, sem entender exatamente o porquê. Não é acaso, é espelhamento emocional. Pessoas irresistíveis dominam isso. Elas não chegam tentando brilhar, elas chegam criando coincidências invisíveis, referências em comum, histórias parecidas, emoções alinhadas. Elas compartilham as emoções parecidas e os medos semelhantes. E isso cria algo raro, a permissão. Permissão para baixar a defesa, permissão para se abrir, permissão para se confessar, para confiar. Para você entrar no mundo do outro, no mundo valioso que o outro tem, você precisa dessa permissão. E se você quiser aplicar isso de verdade, pare de tentar impressionar no começo. Busque primeiro os pontos de identificação. Use a linguagem emocional da pessoa. Compartilhe experiências que gerem respostas como "eu também". Antes de tentar ser admirado, se torne alguém que o outro reconhece. Porque ninguém se conecta com quem parece distante. Viu só? Já não fica tão legal. As pessoas se conectam com quem parece semelhante. Lei 26. Seja um resolvedor de dores. Para ser alguém irresistível aos olhos dos outros, entenda uma coisa: todo ser humano carrega dores, algumas visíveis, outras completamente escondidas. E dores não são só físicas, são emocionais, insegurança, solidão, medo de não ser suficiente, sensação de não ser visto. É aqui que está o segredo que faz a diferença nas suas relações. As pessoas não estão buscando alguém interessante, elas estão buscando alguém que alivia suas dores. Quando você resolve uma dor, você vira conforto, segurança, abrigo. E isso é o que cria a mais profunda conexão, não de corpo, mas de alma, não superficial, mas biológica. A dor emocional ativa no cérebro as mesmas regiões da dor física. Então, quando alguém alivia isso, alivia essa dor, não está apenas agradando, está curando. E quem cura jamais é esquecido. Pessoas irresistíveis ocupam o lugar mais raro de todos, o da necessidade emocional. Elas observam onde o outro está desconfortável, onde o outro está inseguro, onde está perdido, e elas agem sem fazer alarde, sem buscar validação, sem transformar em performance, sem joguinhos. Porque quando a ajuda parece interesse escondido, perde o valor. Mas quando a ajuda parece genuína, cria vínculo. E vínculo é o que mantém alguém na sua vida. Se você quiser aplicar isso de verdade, observe as pequenas dores, não só as grandes. Às vezes, o menor gesto gera o maior impacto. Ser irresistível não é sobre aparência, não é sobre dinheiro, não é sobre performance. É sobre entender algo que a maioria ignora, que as pessoas não se conectam com o que você mostra, se conectam com o que elas sentem quando estão com você. E quem domina isso não precisa correr atrás. Muito pelo contrário, está sempre um passo à frente. E o que eu disse aqui é apenas uma fração das 37 leis do encantamento que estão no meu livro A Arte de Encantar Pessoas. Eu vou deixar o link desse livro na descrição desse vídeo. E eu separei um outro ensinamento valioso sobre como ficar no pensamento de alguém. Tá aqui para você ver. O vídeo já vai aparecer. Então clica e veja que eu te vejo lá.